Presidente, boa noite. Cumprimentar a Vossa Excelência, saudar todos os colegas que acompanham essa sessão. Nesse período de pandemia, a gente compreende a dificuldade de poder juntar as pessoas que são interessadas sobre o projeto, mas me chama a atenção que um projeto que envolve tanta gente e tantos assuntos diferentes, nós não tivemos a oportunidade de fazer uma única audiência pública, ainda que virtual, talvez, oficial, da Assembleia Legislativa. Nós estamos falando sobre o projeto de lei 529, que trata nada mais, nada menos do que o fim da autonomia administrativa das universidades paulistas. Trata também do aumento de carga tributária, do fim de 10 autarquias e fundações. E também a Assembleia Legislativa está abrindo mão de competências que são nossas para legislar sobre alguns assuntos. Eu vou tentar me concentrar em alguns deles, porque é tanta coisa para você poder falar que fica até difícil a gente conseguir concentrar em um único assunto, devido à quantidade de assuntos que tem no mesmo projeto. E me chama a atenção até, senhores, que um projeto como esse tenha quórum de maioria simples. O governo deveria, ao menos, fatiar esse projeto em vários, para que a gente pudesse ter uma discussão um pouco mais aprofundada. Falar, presidente, também a respeito da maneira como ele foi conduzido aqui na casa. Eu entendo que relator especial deve ser abominado da Assembleia Legislativa. Esse é um instrumento totalmente antidemocrático. O projeto veio com regime de urgência para cá. Teria toda a condição de poder tramitar nas comissões e, mesmo assim, Vossa Excelência escolheu um relator para poder passar por cima das comissões e trazer um relatório que é idêntico ao que havia sido apresentado pelo deputado Carlão Pinhatari. Então, além de tudo, além do tamanho desse projeto, a gente está falando aqui de tramitação dele, né, do quanto ele deveria ter sido mais discutido. Estamos falando de retirada de direito de pessoas com deficiência. Veja só, olha o nível que nós estamos discutindo. É importante que a gente possa se debruçar sobre as fraudes que acontecem nas isenções? É claro que sim. Eu não sou intransigente em relação a isso. Mas há uma maneira certa de se fazer isso, não retirando direito de pessoas que não podem dirigir, mas precisam dos seus pais, dos seus irmãos e de outras pessoas mais para poder dirigir. Crianças autistas que dependem dessa isenção. Então, eu sei que a gente tem aqui uma longa noite de discussões, mas eu queria tentar chamar a atenção aqui dos colegas, porque eu sei que a votação deverá ser apertada, assim como foram outras votações já aqui nesse plenário. A votação será apertada, então o voto de cada parlamentar aqui pode ser o voto decisivo para que esse projeto possa, infelizmente, ser aprovado. Eu, presidente, também quero lembrar que, mais uma vez, a justificativa que ele dá, o governador trouxe para cá, que precisa economizar 10 bilhões de reais por conta dos gastos do Covid. Eu entendo que é plenamente justificável os gastos com o Covid e que nós tenhamos que repensar o orçamento. E aí, se eu não me engano, não sei quem foi que veio aqui e falou, mas apresente uma sugestão. Eu vou dar pelo menos duas. Primeiro, o governador gastou esse ano, no meio da pandemia, 200 milhões de reais de propaganda. Propaganda no meio do Covid. Então, só isso aí já estamos falando de 200 milhões de reais. Com relação às isenções fiscais, que nós temos muitas aqui, sem a gente nem saber, eu duvido que tenha um só parlamentar que conheça as isenções fiscais que existem aqui em São Paulo. Quiçá o secretário da Fazenda conhece, porque é um tema muito pouco discutido, fica ali entre alguns técnicos da Fazenda, que tem um convênio com o CONFAS, que permite que o governador, simplesmente ao seu bel prazer, defina que fulano de tal vai ter isenção, fulano de tal vai ter isenção, mas as pessoas com deficiência
tem que tirar, que ali está o verdadeiro problema do caixa do Estado. Esse ano, a previsão de 20 bilhões de reais em isenções fiscais, entre ICMS e PVA. Então está aí, por exemplo, uma das soluções. Vamos pensar nas isenções fiscais, vamos refazê-las. Será que elas estão servindo realmente ao Estado? Ou não? A economia que vai ser gerada com as 10 fundações e autarquias, que estão sendo extintas pelo governo do Estado, 500 milhões de reais. Só que, mais uma vez, colegas deputados, as instituições que estão sendo extintas servem para atender quem? Quem? Quem é que atende o ITESP? Ah, eu conheço bem quem o ITESP atende. O ITESP atende o Vale do Ribeira, do povo pobre, humilde, trabalhador, assentados, que estão regularizando a sua propriedade para poder plantar, e o Pontal do Paranapanema. Nada mais, nada menos que os 2 menores IDHs do estado de São Paulo. As 2 regiões, as 2 pontas, o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema. E vamos avançar. O Oncocentro tem o governo gasta 3 milhões de reais ao ano com o Oncocentro. Fala a verdade se isso é. E quem conhece o trabalho do Oncocentro, ele refaz, muitas das vezes, partes do corpo que a pessoa perdeu, muitas vezes em decorrência de um câncer que teve. São pessoas que não têm outro lugar que vai fazer. A CDHU é a única empresa do estado de São Paulo que constrói habitação popular, de interesse popular. E é superavitária, não é deficitária como o governo apresenta. Então, os dados que o governo nos apresenta me deixam muito preocupados. Além de ter sido um projeto que trata de um monte de assunto, numa mesma bacia, e é um absurdo a gente estar tratando de tantos temas no mesmo momento, os dados que o governo nos traz e nos apresenta e defende aqui não são verdadeiros. Qualquer funcionário da CDHU sabe que ela é superavitária. Os mutuários que pagam, e mais uma vez, é o povo pobre que precisa de construção de habitação de interesse popular. O projeto que o governador falou que ia fazer, de PPP de habitação, eu não vi uma casa, um apartamento iniciando a entrega. Não é nem entregue, não, é iniciando a obra. Não tem um, porque não para de pé. Se não colocar recurso, meus amigos, não tem condição. Eu estou numa região, presidente, que tem um déficit habitacional de mais ou menos 50 mil moradias, chutando baixo. Como é que eu posso votar contra? Eu não tenho condição de fazer isso, porque eu conheço a CDHU, eu sei da importância que tem. Aí falam, mas vai passar para a Secretaria de Habitação. Quem conhece a Secretaria de Habitação sabe muito bem, falta funcionário, como é que faz essa conta mágica? E dessa forma, deputados, do jeito que está sendo falado, bom, eu nem sei para que existe secretaria, fecha tudo e põe tudo no Palácio Bandeirantes e tudo se resolve por lá. Para que secretaria? Para que CDHU, para que ITESP, para que Oncocentro, para que FURP? A secretaria faz. Se tudo a secretaria faz, eu fico me pensando, para que também a secretaria? O governo do Palácio Bandeirantes, ele consegue, com algumas pessoas, poucas, resolver todos os problemas do estado de São Paulo. Mas na ponta, a gente sabe que não é isso. E aí, se não fosse só isso, tem mais que eu vou falar aqui. Competências legislativas. Eu sou um que reclamo sempre que a Assembleia fica num limbo entre o município e a União por falta de capacidade de legislar. E aí, nós mesmos, que aqui várias vezes reclamamos que a Assembleia não tem competência para isso, para aquilo, capacidade legislativa, nós estamos simplesmente, deputados, abrindo mão de legislar sobre isenções fiscais. Veja se isso está correto. E aí apresentou a emenda no relatório especial, e na verdade não mudou praticamente nada.
praticamente nada. Tem sempre um pulo do gato ali, nos artigos, depois nos incisos. É assim também com relação aos deficientes, as pessoas com deficiência física. Nós tivemos uma audiência pública hoje, do nosso mandato, para poder falar sobre o tema. Diversas entidades participaram, Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência participou também. Todos pediram que a gente pudesse retirar o artigo 23 desse projeto de lei. Eu insisto aqui. Qual é a sua sugestão então, Caio, para poder reparar tudo que foi gasto com o Covid? Eu estou insistindo. Primeiro, vamos parar de fazer propaganda. Esse ano, 200 milhões de reais, no meio do Covid. E aí, mas 200 milhões é muito pouco. Precisamos gerar uma economia de 10 bilhões de reais. E aí eu falo aqui, as isenções fiscais, que para este ano, a previsão é de 20 bi. E aí eu vou fazer aqui, os colegas que estão desde o mandato passado vão lembrar o que eu vou falar. Quem lembra quando a gente votou aqui nesse plenário, isenção fiscal para medicamentos genéricos? Eu lembro, eu estava aqui, inclusive votei favorável, porque também achava o quê? A gente vai fazer a isenção e na sequência disso, o preço do remédio cai. Mas não teve um remédio, não teve um genérico que baixou o preço. Aí agora, vamos lá, porque tem um grande projeto de concessões, vamos reduzir o preço do combustível das aeronaves, porque precisamos fazer isso agora e tal. Pois bem, nada mudou. Ao contrário, a passagem até mudou agora, mas muito mais pela falta de demanda, por conta, obviamente, dos voos terem paralisados, do que oficialmente pelo que nós fizemos aqui nesta casa. Então, senhoras e senhores, as isenções fiscais, na prática, não atendem o povo. Está mais do que claro isso. O povo é sempre quem está pagando esse pato. É sempre o povo no final. É o povo que está perdendo a FURP, é o povo que está perdendo a ITESP. Mas quem é o povo que está perdendo a ITESP? Claro que não é aqui em Moema que o povo sabe o que é isso. Na Vila Madalena, no Alto Pinheiros, ninguém sabe o que é o ITESP. Eu aposto que se perguntar, ninguém sabe quem é o ITESP. Agora, vamos comigo, lá no Rocio, lá no bairro de Iguape. A minha querida Iguape. Todo mundo sabe o que o ITESP faz lá. Vamos lá em Pariquera Sul, vamos em Cajati, vamos nos lugares mais afastados para ver se o povo não sabe o que é o ITESP. Não sabe quem é o ITESP? Quem vive aqui. E muitas das vezes numa redoma, achando que isso. E foi aqui falado pelo líder do governo. O Estado tem que ser mínimo. Estado mínimo para o povo pobre, meu amigo. Aí não. Estado tem que ser mínimo, aí sim para quem tem dinheiro. Mas muitas das vezes, esses mesmos que defendem o Estado mínimo, deputados e deputadas, são aqueles que pedem dinheiro no BNDES. São aqueles que pedem dinheiro na Desenvolve São Paulo. Aí o Estado tem que ser máximo. Para esses aí, o Estado tem que ser gordo. A hora que o interesse é dele, aí vale, o governo é importante. Para comprar jatinho no BNDES, para comprar avião não sei aonde, para pegar empréstimo para não sei o quê. Aí, quem é que consegue pegar dinheiro do BNDES? Eu não sei. Eu não tenho ninguém, não conheço ninguém que já pegou. Agora, o ITESP, eu sei, milhares de pessoas que se beneficiaram, que tiveram a regularidade da sua propriedade através dos técnicos do ITESP. Aí eu conheço. Inclusive, fui relator da lei de regularização fundiária do Vale do Ribeira. Então, como é que eu, em sã consciência, posso defender algo nesse sentido? Eu não me sinto à vontade e por isso fiz questão de vir aqui. Insisto aos colegas deputados, eu sei que ainda, para a votação ainda tem um longo tempo, mas nós precisamos deixar esperar o governo colocar 48 votos aqui. Antes disso, os colegas que são contrários ao projeto, pelo amor de Deus, não pode acontecer como aconteceu naquela vez no feriado, que a antecipação do feriado foram 2 colegas
que eu espero que seja, na ansiedade de votar não, acabaram dando um voto decisivo para o governo vencer. Quem é contra o PL 529, meus amigos e minhas amigas, tem que se manter em obstrução durante todo o processo de votação. Votou contra antes de atingir os 48, opa, eu vou avisar e acho que outros colegas que estão aqui também farão o mesmo. Eu espero que a gente possa ter ainda uma noite de muitos debates. Eu estou à disposição para também conversar com os colegas a respeito desse projeto que é tão relevante para o povo paulista e, em especial, para o povo mais pobre. Obrigado, presidente.